Capítulo 2 de João, versículo 1 diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, ou seja, é uma medida grega, que dá entre 80 a 120 litros. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O capítulo 2 começa dizendo: 3 dias depois. 3 dias depois do quê? De Jesus fazer uma promessa para Natanael, que no capítulo 50, no capítulo 1, versículo 50 diz assim: ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. 3 dias depois houve um casamento. Jesus ele fez uma promessa para Natanael: você vai ver coisas maiores. E a Bíblia diz: 3 dias depois foi o primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus ali. Então, ou seja, 3 dias depois, Natanael pôde presenciar coisas maiores. O que eu quero que você entenda é que eu e você, nós só vivemos as promessas de Deus, nós só vivemos as coisas maiores de Deus quando nós andamos no espírito do terceiro dia. Enquanto a tua vida não estiver debaixo da unção do espírito do terceiro dia, você não vive as promessas de coisas maiores, porque muitas pessoas não estão andando na unção do terceiro dia. Muitas pessoas, mesmo na igreja, mesmo na presença de Deus, elas ainda estão presas, estão andando sob a influência da sexta-feira, das sextas-feiras que elas tiverem em sua vida. Como é triste quando alguém ainda não passou da sexta para o domingo. Como é triste quando converso com alguém, e principalmente filhos de Deus cristãos, que estão aqui, que estão na casa de Deus, mas você conversa, você vê que a vida dela parou em alguma sexta-feira da vida dela. Na sexta-feira Jesus foi traído por Judas, na sexta-feira foi preso, na sexta-feira foi torturado, na sexta-feira foi humilhado, na sexta-feira ele entregou a sua vida e entrou na morte. Quantas pessoas que as suas vidas ainda andam debaixo da influência das sextas-feiras: mas eu fui traído, eu fui rejeitado, mas eu fui injustiçado, sofri injustiças na minha vida, e a vida da pessoa está parada em alguma sexta-feira que ela viveu, alguma sexta-feira de dor, alguma sexta-feira de perda, alguma sexta-feira de injustiça, alguma sexta-feira de traição, alguma sexta-feira de rejeição, aonde gritaram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Quantas pessoas que ainda não saíram da sexta-feira. Enquanto a tua vida não romper com
com a sexta-feira, você não entra na promessa de coisas maiores, de céus abertos sobre a tua vida, pois só tem céus abertos e só vivemos o cumprimento de coisas maiores quando nós andamos na unção do terceiro dia. No terceiro dia ele ressuscitou, ou seja, ele venceu, ele me fez vencer a sexta-feira. O domingo da ressurreição é maior que a minha sexta-feira de dor, é maior que a minha sexta-feira de choro, é maior que a minha sexta-feira de rejeição e sofrimento. O domingo é infinitamente maior, e ele te trouxe aqui para te dizer: entra no terceiro dia, entra no domingo da ressurreição, e você vai ver céus abertos sobre a tua vida, e você vai ver coisas maiores na autoridade do nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Bendiga ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muitas pessoas ainda estão debaixo do sábado. O sábado fala, do luto. O sábado fala daquele período de silêncio. Ele morreu ontem, sexta-feira, hoje eu estou no meu sábado, e agora o que vou fazer da minha vida? O que vai ser do meu futuro? Muitas pessoas estão ainda debaixo da influência do sábado. Angústia, ansiedade, insegurança. O que vai ser de nós? Quando Jesus ressuscitou no domingo, os discípulos, pela influência da sexta e do sábado, estavam todos trancados em uma casa com medo. Quantas pessoas que estão trancadas, os sonhos trancados, aprisionados, quantas vidas presas, com medo, inseguras, inquietas, angustiadas. Por quê? Porque estão debaixo do sábado, do luto, do silêncio, da dor, da perda. Mas Jesus te trouxe aqui para dizer: falta um dia, vai para o domingo. Entra para o domingo, porque o domingo já chegou. Ele ressuscitou, ele vive, ele reina para sempre. Que hoje você possa romper com as sextas-feiras da sua vida, do seu passado. Que hoje você possa sair dos sábados da tua vida e entrar na unção do domingo, do terceiro dia, aonde ele ressuscitou, ele vive, ele reina para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém, povo de Deus? 3 dias depois, Natanael, você só vive coisas maiores se você caminhar na unção do terceiro dia. Você só vive coisas maiores quando a tua vida entra debaixo do fluir do domingo da ressurreição. E então, depois disso, a Bíblia diz que 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado para o casamento com os seus discípulos. E algo que eu gosto muito de enfatizar: parece que a presença de Jesus hoje em dia só está ligado a velório e a hospital. Mas deixa eu dizer, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa, num ambiente de alegria, de celebração, de realização de sonhos. Ou seja, Jesus tem estado presente nas nossas festas, nas nossas celebrações, nos dias bons, nos momentos gloriosos, nos momentos de conquista. Jesus, ele tem estado na tua festa. Jesus tem estado nas nossas festas. Ou você só lembra de chamar Jesus para velório e hospital? Que Jesus esteja presente nas nossas festas, nas nossas celebrações, na realização de sonhos, em momentos de grande conquista. Que Jesus também esteja presente. Amém, queridos? Amém. Mas também tem um ponto aqui. A questão não é Jesus só estar na festa, estar ali como um convidado. A questão é: em que posição ele está na tua festa? Em que posição? A questão não é só Jesus estar na lista de convidados. A questão não é só Jesus estar na minha festa. Mas a questão é: em que posição ele está na minha festa? Em qual condição ele está na minha festa? Ele está como mais um amigo, mais um convidado? E casamento, você sabe, né? Casamento, muitas vezes na lista ali de casamento, de convidados de festa, tem, e família entra no meio, e tem aquela briga, e aí entra a sogra, entra as mães dizendo: filho, você tem que convidar fulano. Eu falei: mãe, mas que fulana, mãe, não tem contato faz tanto tempo. Mas eu devo muito favor para ela. Mãe, mas o casamento é meu. Não, mas você tem que convidar fulana de tal,
porque quando você era pequeno, ela ajudou muito. E aí tem aqueles na lista de convidados que entra meio forçado ali, né? Que por causa que a mãe fala, que deveu favor, que quando era criança me ajudou, que quando não sei o quê. Mas você perdeu contato há muito tempo, mas você acaba convidando. Então, ou seja, na lista de convidados também não basta só Jesus estar. A questão é que em condições ele está, em qual posição ele está. Ele está numa posição de honra, de convidado especial para as nossas festas. Porque quando eu vejo esse texto eu percebo algo. Não tem honra, não tem glória para os noivos aqui. Não se fala dos noivos, não se fala o nome do noivo, o nome da noiva, não sabemos quem são. Mas eu aprendo algo que o Senhor disse por meio de Samuel ao profeta Eli: eu honrarei aqueles que me honram e desprezarei os que me desprezam. Jesus também disse: quem confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei o teu nome diante dos anjos e diante do Pai. Então a grande questão não é só Jesus estar na sua festa, a grande questão é em que posição ele está na tua festa. E como celebrante de casamento, eu posso dizer muito bem, queridos, com quantas vezes, que situações constrangedoras que a gente está ali. Eu já fui em casamento, que eu fui celebrar o casamento, e meu nome não estava na lista de convidados, e chega na porta de entrada, e aí, nome por favor, Anderson, não está. Pastor Anderson, não está. Tenta Adriana, não está. Aí a pessoa chama no radinho, eu falo: bem, eu sou o celebrante, eu vou celebrar, eu sou o pastor, vou celebrar. Não, só um minutinho, e chama no radinho, e eu na porta, sem poder entrar. E nisso os outros convidados entrando, e eu passando vergonha na porta. E os outros convidados chegam: meu nome é Rafael, está na lista, entra. Meu nome é Sebastião, está na lista, entra. E eu na porta. Até não sei quem do radinho que chamou vir. Aí vem a cerimonialista lá com a plancheta dela. Aí chega aqui: então, esse senhor está falando, ele chama de senhor, Jesus. Esse senhor está falando que é o celebrante do casamento. Eu sou pastor, vou celebrar. Aí a moça do radinho: peraí, deixa eu conferir. Vai lá conferir, acho que com os noivos, com a família, sei lá o quê. Ah, querido, isso é cada uma que passa, que dá vontade da minha volta. E aí depois, quantas vezes, e você está lá fiz um casamento, celebrei o casamento, aí se o meu nome não está na lista de convidado, não está na lista também, você não está na mesa. Aí na hora da festa não tem lugar para mim na mesa. E aí uma vez uma banda assim ia tocar na festa, e aí minha mesa estava onde? Debaixo da caixa de som. Acho que é coisa do Guilherme isso aí, não me dá o troco. Aí minha mesa aqui, eu aqui, aquela caixa de som enorme aqui na minha cabeça aqui. Aí eu olho para a Adriana e falo: você quer ir embora, né? Eu falei: vamos embora. Então, ou seja, como celebrante eu já sei que eu já passei muitos casamentos, irmãos, que eu celebrei. Então eu fico imaginando aqui, a grande questão não é só Jesus ter sido convidado, mas a grande questão é em que posição ele estava naquele casamento. Em que posição ele estava ali? Ele estava ali como um amigo, como um convidado qualquer, como que ele estava ali? Numa posição de honra? Qual a posição? Então a questão não é só ele estar, a questão é em que posição ele está na tua vida, em que condição, em qual condição ele está na nossa vida. E então a Bíblia diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E aqui eu acho interessante algumas lições que nós temos que aprender com Maria. Que visão que nós temos que aprender. E aqui é algo muito sério para mim e para você. Ela percebeu que o vinho tinha acabado. Irmãos, o nosso maior problema é pensarmos que tem áreas da sua vida que Jesus não se importa, que você tem que resolver sozinho. O nosso maior erro é achar que tem coisa na nossa vida que é trivial, que eu tenho que me virar, resolver sozinho. Porque eu acho que tem áreas da minha vida que não é departamento de oração, de Deus, ele não liga para isso. Então peraí, acabou o vinho, qual seria a atitude natural? Eu vou procurar ali o cerimonialista, o organizador da festa, se precisar que eu vá na venda comprar, eu vou. É uma atitude natural. Mas não, Maria chama Jesus. Maria chama Jesus. Aprenda a orar na tua vida, por todas as coisas. Não pense que tem uma área na tua vida que para Deus é trivial, que Ele não se importa. Não pense que tem coisa na sua vida que Ele não liga. Não ore, peça direção para Ele, peça ajuda para Ele. Uma das
das noites aqui do avivamento eu falei sobre a unção, né? E a tradução para a palavra unção é tselak, e a mesma tradução também para prosperar, muitas vezes para dom. Quando Moisés fala, e Deus, quando vocês entrarem na terra prometida, não esqueça que é Deus quem dá o dom para adquirir riqueza, e ali dom é tselak, é unção. Quando Deus encheu de unção e sabedoria aqueles que iam trabalhar no templo, Deus deu unção para eles desenhar, fazer o projeto, para costurar, para trabalhar com ouro, prata, para trabalhar com madeira. E eu disse aqui da unção em tudo na nossa vida. Então aquilo que você for fazer, peça unção, ore para Deus. Está com dificuldade em alguma situação no teu trabalho, não pense que Deus não se importa. Ore para Ele, peça sabedoria, peça unção, peça direção, peça ajuda para Ele no nome de Jesus, queridos. Não pense que tem área na tua vida que Ele não liga, que Ele não se importa. Eles acabaram o vinho, Maria vai até Jesus, ela vai até Jesus. Não pense que tem área na tua vida que Ele não liga, que Ele fala assim, não, se vira, isso aí é com você, dá o teu jeito. Não, queridos, Ele é o nosso Pai. Oh, nosso Deus é o nosso Pai, é o nosso Senhor. Ele quer falar com você, Ele quer participar da sua vida, Ele quer te ajudar. Quantos estão entendendo em nome de Jesus, irmãos? Então Maria, ela vai até Jesus, e Jesus vai dizer, né, mulher, que tenho contigo, ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que Ele vos disser. Jesus está dizendo na versão King James, diz que ele diz para ela, né, mulher, o que tenho eu com essa tua preocupação? O que tenho eu a ver com essa tua preocupação? Ainda é chegada a minha hora. Eu aprendo aqui também que nós precisamos na nossa vida, né, de pessoas como Maria, que nos impulsiona, que nos desafia para a gente dar alguns starts na nossa vida, alguns inícios, né? Porque ali foi o primeiro milagre, o primeiro sinal. Então nós precisamos de pessoas como Maria, muitas vezes, que nos desafia, que fala assim, eu te desafio, né? Dá esse passo, vamos fazer isso. E aí, às vezes a gente fica meio, né, titubeando ali, com medo, mas nós precisamos de pessoas que falam, que nos dá esse empurrãozinho, dizendo, vamos, começa, vai para cima, começa, dá um passo. Como aqueles discípulos que chegaram no profeta Eliseu e falaram para Eliseu, Senhor, a casa está pequena, vamos construir um espaço maior. E então Eliseu fala, não, vão vocês. Eles falam, não, você vai conosco, você vai participar. Porque Eliseu estava frustrado, triste, diante de uma escolha errada que tinha acontecido lá. E aí nós precisamos de pessoas que nos impulsionam, que falam, vamos, vai dar certo sim, vamos para frente, vamos que Deus proverá, Deus vai abençoar, já abençoou, Ele é contigo. Porque senão, queridos, a gente fica procrastinando, e precisamos de pessoas como Maria na nossa vida, que nos impulsiona a vencer, a romper com a procrastinação. Não deixa passar o carnaval, não deixa agora passar, depois da Páscoa começa, não deixa passar esse meio de ano, não, aí depois deixa passar. Não, queridos, precisamos de pessoas perto de nós que falam, é já, é hoje, é agora é a tua oportunidade, vamos, dá esse passo, tenha coragem, Deus é contigo, Ele vai te abençoar no nome de Jesus. Amém, queridos? E aí então a Bíblia diz que ela chama os serventes daquela festa e fala assim, olha, façam tudo o que Ele vos disser. E o que eu quero que você entenda é, quem são as pessoas que mais vivencia milagres? Sabe quem são? Os serventes, aqueles dispostos a servir, a serem usados por Deus. Que você esteja debaixo desse espírito. Senhor, eu quero ser um desses serventes, eu quero ser instrumento nas suas mãos, eu quero participar, Senhor, eu quero ver, eu quero presenciar os teus feitos. Quem Maria chama para levar ali até Jesus? Os serventes, aqueles que, porque na festa a maioria estão ali para serem servidos, mas tem os serventes, e ela chama os serventes, porque quem vivencia os milagres são aqueles dispostos a servir. Quantos estão entendendo, queridos? Fazei tudo o que Ele vos disser.
Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Cada talha cabia entre 80 a 120 litros. E Jesus disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então aqui eu quero entrar em uma reflexão com você. Por que o vinho acabou naquela festa? Por que o vinho acabou naquela festa? Até essa mensagem é uma inspiração, do casamento que eu fiz da filha da Lídia, da Renata, pouco tempo atrás. Por que o vinho acabou naquela festa? Por que acabou o vinho? O vinho, representa alegria, o Espírito Santo. Por que o vinho acaba na vida das pessoas? Por que o vinho acaba em relacionamentos? Por que o vinho acaba em ambientes? Por que o vinho acaba? Por que o vinho acabou naquela festa? Porque talvez eles foram econômicos demais. O vinho acaba na nossa vida quando somos econômicos demais nos elogios, no reconhecimento, quando somos econômicos demais no me perdoa, eu estava errado, quando somos econômicos demais na oração, na vida com Deus, na leitura, na frequência. Quando você está economizando demais, queridos, o vinho acaba. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Quando o vinho acaba, quando somos econômicos demais no reconhecimento, você é uma bênção, louva a Deus pela tua vida, obrigado por você. Quando eu sou econômico demais no eu te amo, quando eu sou econômico demais no me perdoa, quando eu sou econômico demais no diálogo, na compreensão, na misericórdia, quando eu sou econômico demais nessas coisas, o vinho acaba. O vinho acaba. Não deixa o vinho acabar na tua vida, nos teus relacionamentos. Não deixa o vinho acabar. Não economize nos eu te amo, no muito obrigado, por favor, me perdoa, estou aqui, conta comigo. Não seja econômico na oração, na leitura, na busca, na presença de Deus. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus, queridos? Não seja econômico nessas coisas. Talvez economizaram demais e por consequência disso o vinho ali acabou. Por que o vinho acabou naquela festa? Porque o contrário também é verdadeiro. Porque talvez pode ter tido desperdício. E desperdício fala de não valorizar as coisas. O desperdício fala de não valorizar, de jogar fora coisas preciosas. Então cuidado também com o desperdício nas nossas vidas. O povo estava seguindo Jesus há 3 dias, estavam com fome. Jesus viu. Jesus então fez o milagre da multiplicação dos pães. Jesus mudou a realidade deles. Agora eles comeram e comeram até se fartar. Comeram até fartar, até não aguentar mais. E depois que eles comeram, era uma mordida no pão, jogava o resto no chão, uma mordida no peixe, jogava o resto no chão. E aí já estavam levantando para ir embora. Jesus fala: não, recolham as sobras, para que nada se perca. E quando recolheram as sobras, eles recolheram 12 cestos cheios. Oh, irmãos, então cuidado com o desperdício naquilo que é valioso, naquilo que é valoroso. Lembra Esaú? Ele tinha unção de primogenitura, mas ele não dava bola, não valorizava. Ele não valorizava, desperdiçou a unção da primogenitura por um prato de lentilha, porque ele não reconheceu o valor daquilo que ele tinha. Por não reconhecer o valor, ele desperdiçou. Houve desperdício na vida de Esaú. Então, quando também há desperdício, o vinho acaba. Cuidado com o desperdício, no sentido como o milagre dos pães. Aquilo era valioso, era alimento, é precioso, mas agora estava no chão, e eles não ligando mais. Por quê? Porque estão de barriga cheia. Tem um provérbio que diz que a alma farta, ela pisa favos de mel. Ela pisa favos de mel. Quando a alma está farta, ela despreza até favos de mel. Cuidado com o desperdício. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus, queridos? Por que o vinho acabou naquela festa?
Jesus ele vai na raiz do problema, e quero que você preste muita atenção nisso. Jesus é aquele que vai na raiz do problema. Acabou o vinho. Jesus então, com aqueles serventes que ali estão, Jesus olha para aquelas talhas de pedra, 6 talhas de pedra que ficavam na porta. Cada talha cabia entre 80 a 120 litros de água. E a Bíblia diz, talhas que os judeus usavam para as purificações. Jesus fala, encher aquelas talhas de água. Ele não mandou encher os barris aonde tinha o vinho antes, mas ele mandou encher as talhas de água, as talhas da purificação. Como assim? Na porta de entrada de toda a casa, de todo lugar ali dos judeus, tinha uma talha dessas de purificação. Aonde? Porque as ruas ali sem ser pavimentadas, tudo de terra. Então antes deles entrarem em casa, eles lavavam as mãos até o antebraço todo, para tirar ali toda aquela sujeira, lavavam as mãos e lavavam os pés para entrar em casa. Só que eles tinham aquilo não como um ato somente higiênico, mas eles tinham aquilo também como um ato de purificação, antes de entrar naquele ambiente. Então o que Jesus nos ensina é, vocês estão preocupados com o vinho aqui dentro que acabou. Sabe por que o vinho dentro acabou? Porque a preocupação acabou o zelo com a purificação lá fora. O vinho acabou, sabe por que o vinho? Sabe quando o vinho acaba? Dentro dos ambientes, dentro dos relacionamentos. Então entenda algo, eles andavam lá pelas ruas, e aí sujava tudo de terra, sujava de poeira, sujava os pés, e sem me lavar, eu entro e trago aquela sujeira para dentro do ambiente. Ali fora tem aquela terra que a chuva traz aqui do depósito de construção. Quando você entra e pisa ali sem limpar os pés, você traz essa terra aqui para dentro. Na hora que você for embora, você leva essa terra para o seu carro. Na hora que você pisa na tua casa, você leva essa terra para dentro da sua casa. Então, ou seja, eu tive aquele dia ruim, aquele dia onde as coisas não deram certo no meu serviço, aquele dia que eu ouvi o que eu não deveria ter, o que eu não gostaria de ter ouvido, aquele dia que eu estou machucado, que eu estou ferido, que eu estou bravo. E aí, queridos, eu vou entrar no meu ambiente, e eu me esqueço da purificação da entrada, e eu entro no ambiente, levando aquela terra, levando a contaminação do dia. E aí o que começa a acontecer? Eu começo a descontar naqueles que estão dentro do ambiente, e eu começo a ser grosso com quem está dentro daquele ambiente, e eu começo a ser estúpido, e eu fico nervoso, e eu começo a gritar, e eu isso, e eu aquilo. O vinho vai acabar. Quantos estão entendendo? Amém. Não tem vinho que dura, o vinho vai acabar. Então, ou seja, quando eu chego, antes de entrar, lembra o sangue no umbral da porta para o destruidor não entrar? Então antes de entrar, a purificação. O que teve de ruim nesse dia, vai ficar aqui da porta para fora. Eu não vou entrar contaminado para dentro da minha casa. Eu não vou levar sujeira, eu não vou levar contaminação, eu não vou contaminar. E aí você entra purificado. E aonde tem purificação, vai ter vinho novo jorrando no nome de Jesus. Quem pode bem dizer ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus? Aleluia! Irmãos, nós tivemos uma demonstração disso na pandemia. Na pandemia, lembra quando você chegava na tua casa? Antes de entrar em casa, tirava o sapato e álcool gel nas mãos. Outros punham um tapete ali encharcado de álcool oxigenado, sei lá, água de lavadeira, e aí pisa lá para desinfetar antes de entrar. Irmãos, entenda algo. Jesus falou assim, sabe por que o vinho acabou aqui dentro? Porque acabou a purificação na entrada. Acabou a purificação. Quando acaba a purificação na entrada, o vinho dentro vai acabar. O vinho de dentro vai acabar. Então, irmãos, entenda algo. No Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus, eu não tenho visto, eu não tenho sentido, porque talvez a crosta de terra está muito grande.
Senhor, eu não tenho visto, eu não tenho sentido, porque talvez o corpo não tem, faz tempo que não lava o coração. Irmãos, se o nosso corpo precisa ser lavado todos os dias, e muitas vezes 2 vezes por dia, por que você acha que teu coração, a tua alma, a tua mente não precisa ser purificada, não precisa ser lavada? E Ele ainda é tão maravilhoso que Ele nos ensina como que lava, como que nos limpa por dentro. Em João capítulo 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês os ramos. Todo ramo que estando em mim